Prepare-se, porque o que parecia improvável agora começa a tomar forma nos bastidores, e um movimento inesperado pode mexer com o coração da torcida alviverde. O que está prestes a acontecer envolve nomes pesados, histórias recentes, que ainda estão frescas na memória e uma decisão que pode redefinir o futuro do Verdão. É um enredo cheio de tensão, emoção e mistério, e até mesmo os mais otimistas podem se surpreender com o desfecho que se aproxima. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários, porque o que vamos revelar hoje pode mudar completamente o rumo do Palmeiras. E acredite, você não vai querer perder nenhum detalhe. A notícia que circulou no portal do Palmeirense, com informações apuradas também pelo jornalista Robson Morelli, do site The Football, já está dando o que falar em todo o Brasil. O português Arthur Jorge, que foi justamente o treinador responsável por derrotar o Palmeiras na temporada passada e conquistar títulos históricos pelo Botafogo, surge como um nome forte para assumir o comando técnico do Verdão em caso de saída de Abel Ferreira. A simples menção desse possível movimento já é suficiente para dividir opiniões e colocar o torcedor em estado de alerta. Afinal, como seria ver no banco de reservas alguém que recentemente representou a pedra no sapato do clube? O cenário se torna ainda mais dramático quando lembramos da forma como Arthur Jorge entrou para a história do futebol brasileiro. Ele pegou um Botafogo desacreditado, transformou o elenco em uma máquina de resultados e, para completar, levantou a taça do Campeonato Brasileiro e da Libertadores diante do próprio Palmeiras. Esses feitos, ainda dolorosos na memória da torcida alviverde, agora podem se transformar em uma narrativa completamente diferente, caso ele desembarque no Allianz Parque. É a velha máxima do futebol: ontem, rival, amanhã, aliado. Mas a questão vai muito além da vontade do clube ou do próprio treinador. Arthur Jorge está vinculado ao Al Rayyan do Catar, com contrato válido até 2027 e um salário milionário que poucos times no mundo podem bancar. A multa rescisória é considerada altíssima e negociar com clubes árabes nunca foi tarefa simples. A diretoria do Palmeiras sabe disso, mas também conhece o poder de mobilização que a torcida exerce e a pressão que uma saída de Abel Ferreira pode gerar. Nesse contexto, o nome do português aparece como uma carta guardada na manga. Ao mesmo tempo, não se pode esquecer que o Palmeiras tem como prioridade absoluta a permanência de Abel Ferreira. Leila Pereira já deixou claro em diversas oportunidades que deseja manter o treinador até o fim de seu mandato, em dezembro de 2024, e a proposta de renovação por mais 2 anos já está sobre a mesa. O que trava a negociação é justamente a postura de Abel, que prefere esperar o fim da temporada para tomar uma decisão definitiva, mantendo o suspense e deixando todos em compasso de espera. E é nesse espaço de incerteza que as especulações ganham força. A diretoria precisa estar preparada para qualquer desfecho, e nomes como o de Arthur Jorge acabam surgindo como alternativas que geram tanto esperança quanto apreensão. O português já demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro, o que abre ainda mais possibilidades para que essa reviravolta aconteça. O torcedor, por sua vez, fica dividido entre a gratidão eterna ao trabalho de Abel e a curiosidade em saber como seria ter um técnico que já mostrou saber vencer o próprio Verdão. Vale lembrar que a relação de Abel Ferreira com o Palmeiras vai muito além das 4 linhas. Ele se tornou um símbolo de resiliência, liderança e mentalidade vencedora. Sua história no clube é marcada por títulos, superações e uma conexão única com a torcida. Qualquer substituto que venha a ocupar seu lugar terá que carregar um fardo pesado e lidar com comparações inevitáveis. Nesse sentido, a escolha do sucessor se torna ainda mais delicada e, ao mesmo tempo, decisiva para o futuro do projeto. Arthur Jorge, por outro lado, representa a ousadia, a capacidade de reinventar esquemas e a frieza estratégica que conquistou os brasileiros.
No Botafogo, ele não apenas montou um time competitivo, mas também conseguiu quebrar paradigmas históricos, conduzindo o clube a conquistas que pareciam inalcançáveis. Essa aura de técnico vencedor pode ser justamente o que o Palmeiras busca caso precise de uma transição que mantenha o alto nível competitivo. A questão é: a torcida aceitaria essa troca sem resistência? A novela que começa a se desenhar nos bastidores ganha ainda mais ingredientes quando pensamos no aspecto financeiro. O Palmeiras tem condições de investir pesado em um treinador de ponta, mas tudo depende de prioridades e da gestão de recursos. Enquanto Abel Ferreira representa a continuidade de um projeto consolidado, Arthur Jorge significaria uma aposta cara, arriscada e carregada de expectativas. Seria uma mudança brusca de rota, mas talvez necessária caso a permanência do atual técnico não se concretize. E é justamente esse clima de indefinição que mantém todos atentos. De um lado, Abel continua focado nas competições em andamento, deixando claro que não quer falar sobre futuro antes da hora. De outro, a diretoria precisa pensar além, planejar e garantir que o clube não seja pego de surpresa. E no meio de tudo isso, o nome de Arthur Jorge circula com força, alimentando discussões acaloradas entre conselheiros, jornalistas e torcedores. Não podemos esquecer que a passagem de Abel pelo Palmeiras já está consolidada como uma das mais vitoriosas da história do clube. Ele transformou o time em protagonista nacional e internacional, conquistando títulos e escrevendo capítulos que ficarão para sempre na memória do torcedor. Deixar esse legado para trás não será uma decisão simples, nem para ele, nem para a diretoria, nem para a torcida. Por isso, qualquer sucessor, por mais competente que seja, enfrentará o desafio de carregar um peso gigantesco. Mas o futebol é feito de ciclos, e talvez estejamos diante de um momento de transição inevitável. A possibilidade de ver Arthur Jorge no comando do Palmeiras pode parecer improvável agora, mas ninguém pode negar que há sinais claros de que esse movimento está sendo estudado. A diretoria não quer ser pega de surpresa e prefere ter cartas na manga para qualquer cenário. E é justamente isso que mantém essa história tão instigante e carregada de suspense. Imagine a cena. O mesmo treinador que frustrou o sonho palmeirense, no passado recente agora sendo ovacionado no Allianz Parque como comandante do Verdão. O choque inicial daria lugar à curiosidade, e a curiosidade poderia se transformar em confiança, dependendo dos resultados. Seria uma narrativa digna das maiores reviravoltas do futebol, algo que mexeria com as emoções de torcedores e rivais, em igual intensidade. Mas como sempre, nada no futebol acontece de forma simples, e essa é justamente a essência que mantém milhões de torcedores grudados em cada detalhe. A multa milionária que prende Arthur Jorge ao Al Rayyan é apenas a primeira de muitas barreiras que podem atrasar qualquer negociação. Além disso, os árabes são conhecidos por dificultar saídas e só liberam seus profissionais diante de cifras astronômicas, o que complica ainda mais o cenário. Some-se a isso as indefinições do próprio Abel Ferreira, que prefere esperar o fim da temporada para se pronunciar, aumentando o suspense. Cada silêncio do técnico português vira combustível para especulações e deixa a torcida dividida entre esperança e apreensão. O que se sabe é que o Palmeiras está em um momento decisivo, em que não há espaço para erros estratégicos. E quando o assunto é um clube do tamanho do Verdão, cada movimento nos bastidores repercute como um terremoto em nível nacional. O que chama a atenção nessa história é que, apesar de todos os desafios, Arthur Jorge vê com bons olhos a ideia de voltar ao Brasil. Essa disposição pode ser um trunfo para o Palmeiras caso precise avançar nas negociações. O treinador sabe que sua imagem no futebol brasileiro está em alta e que assumir um clube como o Verdão seria mais um passo gigante em sua carreira. É justamente essa combinação de fatores que mantém viva a possibilidade de uma surpresa no final da temporada.
Enquanto isso, a torcida observa de longe, dividida entre a ansiedade e a esperança. Muitos não conseguem imaginar o Palmeiras sem Abel Ferreira, mas também não descartam a chance de ver o time sob o comando de alguém com a bagagem e o histórico de Arthur Jorge. Essa dualidade gera debates intensos, opiniões divergentes e uma expectativa que cresce a cada nova especulação publicada na imprensa. O que podemos afirmar com certeza é que a diretoria do Palmeiras não está parada. As movimentações nos bastidores mostram que o clube trabalha com todos os cenários, buscando sempre proteger o projeto e garantir que a equipe continue competitiva em alto nível, seja com Abel Ferreira, seja com Arthur Jorge, ou até mesmo com outro nome que ainda possa surgir. O Verdão promete seguir brigando por títulos e mantendo sua grandeza. E no fim das contas, essa história ainda terá muitos capítulos a serem escritos. O futuro do Palmeiras depende de decisões que serão tomadas em breve, e até lá, a torcida seguirá acompanhando cada detalhe, cada rumor, cada declaração. O suspense está lançado, e o que hoje parece apenas especulação pode, em pouco tempo, se transformar em realidade. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe nos comentários a sua opinião. Você gostaria de ver Arthur Jorge no comando do Palmeiras caso Abel Ferreira não renove? Ou acredita que o Verdão deve insistir até o último? Segundo pela permanência de Abel, a sua participação é fundamental para esse debate que promete agitar o universo alviverde até o fim da temporada.